Em pequenas cidades do interior do Brasil, existem histórias que fazem até os mais corajosos tremerem. Contos que passam de geração em geração, sempre com o mesmo alerta. Cuidado com o que você não vê, mas que observa você. Entre todas essas lendas, uma se destaca pelo mistério e pelo medo que provoca. A lenda do corpo seco. Antes de continuarmos, se você gosta de mistérios sombrios, histórias de arrepiar e quer descobrir segredos que ninguém mais ousa contar, clique agora em inscrever-se e ative o sininho. O que você verá a seguir pode mudar a forma como você olha para o mundo à sua volta. A lenda do corpo seco não é apenas uma história para assustar crianças ou viajantes desavisados. Ela tem raízes profundas nas tradições indígenas, misturadas com relatos coloniais de fazendas abandonadas. Segundo antigos contadores de histórias, o corpo seco é o espírito de alguém que morreu sem paz e que seu corpo se tornou ressecado, quase como se estivesse murchando por dentro, mas mantendo ainda uma presença inquietante que atravessa gerações. Testemunhas descrevem uma figura estranha, magra, desidratada, com pele esticada sobre ossos frágeis e olhos fixos que parecem seguir cada movimento. Alguns afirmam que o corpo seco pode se mover silenciosamente, surgindo de repente à beira de uma estrada deserta ou em meio à mata fechada. Outros dizem que ele aparece à noite, nos momentos de maior solidão, quando a escuridão amplifica o medo. E foi em uma dessas noites, sem lua, em uma pequena cidade, no interior de Minas, que a jovem Maria teve seu encontro com o corpo seco. Ela voltava da roça, carregando no rosto o cansaço de um dia inteiro de trabalho. O vento frio cortava sua pele, e o silêncio da estrada parecia sólido, quase sufocante. Apenas o som de galhos quebrando sob algum animal distante quebrava a monotonia. Mas então ela percebeu algo estranho, uma figura esguia, imóvel, à beira do caminho. A princípio, pensou ser apenas um tronco ou algum tronco caído. Mas à medida que se aproximava, seu coração começou a bater mais rápido. A silhueta tinha a forma humana, mas algo estava terrivelmente errado. Não havia carne nem pele macia. Apenas ossos ressecados cobertos por uma pele tão seca que parecia papel antigo. E os olhos que pareciam vazios, como se não pertencessem a este mundo. O corpo seco começou a segui-la. Maria sentiu o terror invadir cada fibra do seu corpo. Seus passos ecoavam na estrada deserta, mas ao mesmo tempo podia ouvir passos atrás dela, idênticos aos seus. Não havia barulho de folhas sendo amassadas, nem som de vento diferente. Era algo estranho, inquietante, como se a própria sombra a perseguisse. Ela correu. Corria sem ousar olhar para trás. Cada respiração parecia um grito silencioso. Cada batida do coração reverberava em seus ouvidos. E ainda assim, sentia a presença atrás dela. Ela finalmente chegou em casa, trancou a porta e respirou fundo. Mas a sensação de que estava sendo observada não desapareceu. O corpo seco não é uma entidade comum. Ele não tem pressa, não precisa de passos rápidos. Ele se alimenta do medo, da solidão e da curiosidade. Aqueles que o encontram e sobrevivem carregam consigo uma marca invisível, um alerta de que o mundo ao seu redor pode conter perigos que não conseguimos ver. Ao longo dos anos, muitas pessoas afirmaram ter tido encontros com o corpo seco. Alguns dizem que ele surge para avisar sobre um perigo iminente. Outros afirmam que ele é vingativo, punindo aqueles que foram egoístas ou que morreram sem se redimir. Mas a verdade, ninguém sabe ao certo. Talvez seja isso que torna essa lenda tão perigosa e ao mesmo tempo fascinante. Há também relatos mais curiosos. Alguns moradores contam que o corpo seco pode ser confundido com pessoas normais durante o dia, mas à noite sua verdadeira forma aparece. Outros afirmam que ele é atraído por estradas desertas, rios e casas abandonadas, sempre buscando aqueles que caminham sozinhos.
Alguns até acreditam que ele pode desaparecer em um instante, como se nunca tivesse existido, deixando apenas a sensação de que algo está errado. O corpo seco também carrega uma característica que aumenta o medo, sua paciência. Diferente de espíritos impetuosos, ele não age com pressa, ele espera, ele observa, ele se aproxima lentamente, quase sem ser notado, aproveitando cada momento em que a vítima se sente segura. E é justamente essa paciência que torna o encontro tão angustiante. A sensação de que algo está ali, invisível, é quase insuportável. A lenda ainda alerta para a curiosidade humana. Aqueles que tentam se aproximar, investigar ou provocar o corpo seco correm grande risco. Histórias contam que ele pode aparecer em locais onde foi chamado, ou mesmo na estrada que você percorre por descuido. É como se ele soubesse o quanto você teme o desconhecido. E justamente isso o fortalece. Alguns moradores afirmam que ouviram vozes sussurrando na mata à noite, uma voz seca, arrastada, quase como um vento que fala o nome de quem caminha sozinho. Outros contam que sentiram um toque frio no ombro, sem ninguém por perto. E cada relato aumenta a fama do corpo seco, transformando-o em uma das lendas mais conhecidas e temidas do folclore brasileiro. E mesmo quem nunca viu, sente o efeito dessa lenda. As histórias circulam e o medo se espalha naturalmente. A lenda do corpo seco é mais do que um simples conto. É um alerta para o que não podemos controlar, para o que não conseguimos prever. Ele nos lembra que o mundo ainda guarda mistérios e que alguns deles podem ser muito mais reais do que gostaríamos de acreditar. Maria, depois daquela noite, nunca mais voltou sozinha pela estrada. Ela conta que sentiu algo na pele, algo que não era vento nem frio. Um olhar que atravessava a escuridão. Um peso que parecia seguir seus passos. E mesmo dentro de casa, sentia que algo estava à espreita, esperando por um momento de descuido. Ao longo do tempo, o corpo seco se tornou um símbolo, um aviso silencioso. Um lembrete de que nem tudo que desaparece realmente some, e que nem toda sombra é apenas sombra. Ele é a paciência em forma de medo, a presença invisível que observa, que espera, que persiste. E é exatamente isso que faz com que a lenda continue viva, transmitida de geração em geração, sempre com a mesma lição: respeite o desconhecido. Se você chegou até aqui, obrigado por assistir até o fim. Lembre-se, histórias como a do corpo seco não são apenas contos para assustar. Elas carregam alertas antigos, avisos sobre o que não podemos ver, mas que pode estar mais próximo do que imaginamos. Fique atento, porque nem toda estrada deserta ou sombra na mata é o que parece. O corpo seco pode estar mais perto do que você imagina. Até o próximo mistério.